Salmos 134. Nós vamos ler o texto da palavra do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos terminando as exposições dos Salmos de Romagem. Durante 15 domingos eu expus aqui os Salmos de Romagem, os Salmos dos peregrinos que viajavam para Jerusalém para adorar o nosso Deus. Os 15 Salmos, Salmos 120 a 134. Assim diz a palavra do Senhor, no Salmo 134. Lembremos-nos, irmãos, de deixar aqui o celular no modo avião. Assim diz a palavra do Senhor. Cântico de Romagem. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te bendizemos, Senhor, pela alegria que temos de, ó Pai, dedicar a nossa vida como culto ao Senhor. E porque a nossa vida é um culto, nós nos reunimos, Santo Deus, para dar-te culto, dar-te louvor, dar-te glória, ó Deus, ó Pai, porque Tu nos amaste e deste Teu Cristo na cruz para nos salvar. E, ó Senhor, nós queremos te dizer que para nós é um privilégio, quando nos movemos de nossos lares, ó Deus, e nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para te adorar, ó Deus, em espírito e em verdade, para exaltar Teu santo nome, para que nos regozijemos em Ti e exultemos na grande salvação que nos dás. Ó Pai, agora dá glória ao Teu nome, dá glória ao nome do Teu Cristo e fala poderosamente por meio do Teu Espírito aos nossos corações. Que esta noite seja uma noite de encontro com o Senhor. E, ó Deus, que o culto seja reflexo da vida de culto que vivemos na Tua presença. Nós oramos clamando a Tua bênção. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Assentai-vos, irmãos e irmãs. Como eu vos disse, esse é o último salmo de Romagem. Você se lembra bem que os salmos de Romagem são cantados pelos peregrinos quando vão a Jerusalém nas 3 festas anuais dos judeus, principalmente a Páscoa. Alguns deles vinham caminhando de longe. Você encontra Paulo voltando da Europa, muitas vezes para estar em Jerusalém, e você vê testemunho de judeus que vieram de Éfeso, a capital da província romana da Ásia, onde é a Turquia, para ir adorar em Jerusalém. E para aqueles que iam a pé, amados irmãos, correndo risco de serem perseguidos por assaltantes no caminho, por aqueles que corriam risco de serem atacados por animais, por aqueles que sofriam com o grande calor do sol e com a temperatura gelada do deserto da noite. Era consolador saber que eles adorariam ao Senhor em espírito e em verdade, de todo o coração, para a sua glória. E este último salmo de Romagem fala de uma maneira muito específica do culto a Deus. E é interessante que ele aborde o culto na casa do Senhor nas horas da noite. Talvez você lê o salmo aqui e você fale, esse é para mim, eu estou na casa de Deus, vim para o culto nas horas da noite. E ao olhar para esse salmo, nós aprendemos aqui, amados irmãos, algumas singularidades do culto a Deus. Singularidades do culto. A primeira delas que o texto nos apresenta, amados irmãos e irmãs, é a obediência. Primeira singularidade do culto a Deus é a obediência. Diz o versículo de número 1. Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. O texto dá uma ordem para mim e para você. Bendizei, é um imperativo plural. Bendizei ao Senhor. Quem deve bendizer ao Senhor? Vós todos os servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Como isso se aplica aos judeus? Esse texto se aplica primeiramente aos levitas, amados irmãos, que eram responsáveis pelo sacrifício anteriormente no tabernáculo de Davi em Jerusalém, depois do templo de Salomão, 24 horas por dia.
Eles conduziam os sacrifícios, eles louvavam a Deus com os cânticos, e o texto então se aplica primeiramente àqueles que conduziam o culto e conduziam o louvor. Diz o texto que eles são servos do Senhor, que serviam, assistiam na casa do Senhor nas horas da noite. Logicamente nós já não somos como os levitas, nós não precisamos fazer sacrifício de animais, porque Cristo já morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Mas mesmo nesse tempo do Novo Testamento, nós nos reunimos como noiva do Senhor, e nós todos juntos somos a casa do Senhor, e no dia do Senhor, nas horas da noite, nós adoramos ao Senhor. E o imperativo do texto para mim e para você é: bendizei ao Senhor. Bendizer a Deus significa abençoe a Deus. E o que é abençoar a Deus? Como eu, pobre pecador, posso abençoar a Deus? Bendizer a Deus, amado irmão, é falar bem de Deus para Deus. Bendizer a Deus é falar bem de Deus para Deus, é glorificá-lo e reconhecer todos os seus atributos gloriosos. Quando você bendiz ao Senhor, você se lembra que Ele é o Deus eterno, que Ele é o Deus infinito, que Ele é o Deus imutável, que Ele é o Deus incomparável, que Ele é o Deus onisciente, que Ele é o Deus onipresente, que Ele é o Deus onipotente, que Ele é o Deus da ira, que Ele é o Deus santo, que Ele é o Deus de amor, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de verdade, Deus de bondade, Deus de fidelidade. Nós temos que louvar e adorar a Deus por quem Ele é, e louvá-lo pelos seus grandes feitos e as suas obras. O texto está dizendo: bendiga o Senhor, fale bem de Deus para Deus, louve as características gloriosas de Deus, louve-o pelo seu grande amor, louve-o pelo seu perdão, louve-o por sua misericórdia, louve-o por sua bondade. A primeira singularidade do culto, amado irmão, é que ele exige de nós obediência. Nós estamos aqui para falar bem de Deus, para Deus. Bendizei ao Senhor. O salmo que o pastor Camargo leu no início diz: cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Veja o imperativo: cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. É impressionante a correlação, amado irmão, que o texto faz entre nós bendizermos a Deus, cantai ao Senhor, e a obra missionária, cantai todas as terras. Porque quando nós estamos no culto adorando, nós falamos bem de Deus para Deus. Mas quando nós saímos do culto e vamos para a adoração da vida, nós falamos bem de Deus para os outros. Então, nós estamos reunidos aqui como família de Deus para adorar juntos no culto a Deus. Mas quando nós sairmos das quatro paredes desta igreja, o culto continua. A vida continua sendo culto. E nós continuaremos falando bem de Deus para Deus. E falaremos bem de Deus para os homens. Porque Deus nos amou e deu Cristo na cruz para nos salvar. Há uma grande correlação, amado irmão, entre culto e vida. É por isso que não adianta você viver de qualquer jeito lá fora e entrar aqui como se nada tivesse acontecido. Porque se não há culto em sua vida, não há vida verdadeira em seu culto. Nós temos cultuado a Deus com a vida. Nossa vida é uma vida de obediência ao Senhor no dia a dia, por causa do grande amor com que Ele nos amou. Essa semana eu lia novamente, irmãos, a história do reverendo George Whitefield Chamberlain. Reverendo George Whitefield Chamberlain começou o seu ministério na cidade de São Paulo no ano de 1868. Ele veio pastorear a igreja presbiteriana de São Paulo. Ele e sua senhora, dona Mary Ann Annesley, no dia 18 de outubro de 1870, na sala de sua casa, começaram a escola americana que hoje essa grande instituição educacional que é o Mackenzie. Naquela sala, naquela primeira sala de aula, estudaram 2 meninos e uma menina, sendo um deles negro. Primeira vez que negros estudavam com brancos numa sala de aula. E Deus usou aquele casal tão precioso, amado irmãos, para ser uma grande bênção na cidade de São Paulo. Depois de 19 anos de ministério em São Paulo, tendo um ministério próspero, a igreja de São Paulo crescia, amado irmão, de maneira impressionante. O Mackenzie também crescia.
Reverendo Chamberlain se tornou amigo de pessoas importantes da história do Brasil. Prudente de Moraes, que ia ser presidente, tinha relacionamento com o reverendo Chamberlain aqui em São Paulo. O imperador Dom Pedro II visitou Mackenzie para saber o que estava acontecendo naquela escola. Chamberlain era um líder influente, mulheres da alta sociedade paulista, amados irmãos e irmãs, haviam sido convertidas ao Senhor e tinham vindo para a igreja presbiteriana, como Dona Maria Antônia, que leva nome numa rua ali de Higienópolis. E depois de 19 anos, Chamberlain não se impressiona com nada disso. Ele deixa tudo que tinha em São Paulo e se torna missionário do sínodo, visitando o interior de São Paulo, visitando o Paraná, de 1888 a 1892. Em 1892, aquele que era o destacado e respeitado missionário, influente na alta sociedade brasileira, deixa tudo e vai para a Cachoeira, do interior da Bahia. E depois vai para a Feira de Santana. E vem aqui em São Paulo em 1894 para inaugurar aquele prédio, para participar da inauguração, aquele prédio do Mackenzie, que está ali entre as ruas, Rua Itambé, Veridiana, ali, Maria Antônia. E ele vem, participa da inauguração, depois volta para a Bahia. Ele contrai um câncer, vai para os Estados Unidos se tratar. Quando os médicos dizem a ele que já não há mais possibilidade de tratamento, sabe o que ele faz? Volta para o Brasil, porque queria morrer aqui, pregando o Evangelho. E em 1902, morre na cidade do Salvador, capital da Bahia, na casa do seu filho, o reverendo Pierce Chamberlain. Aquele homem viveu uma vida de obediência, uma vida de culto a Deus, levando muitos brasileiros a cultuarem a Deus, por conhecerem a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu quero lhe perguntar, a sua vida é uma vida de culto? A sua vida é uma vida de obediência? Se a sua vida é uma obediência, então o seu culto aqui é sincero. Porque quando não há culto na vida, não há vida no culto. A primeira peculiaridade do culto é a obediência. Nós cultuamos aqui porque obedecemos ao nosso Deus, e cultuaremos fora daqui, porque obedecemos ao nosso Deus que nos amou e deu Cristo na cruz para pagar os nossos pecados. Que você viva uma vida de obediência para a glória e para a honra do nome de Jesus. Que você não se preocupe com opiniões, ideais humanos, mas que você tenha a plena consciência de estar no centro da vontade de Deus. Como dizia o nosso pioneiro Ashbel Green Simonton, quando o criticaram por deixar uma possível próspera carreira pastoral nos Estados Unidos para vir ao Brasil, Simonton disse: o lugar mais perigoso é o lugar mais seguro quando você está no centro da vontade de Deus. Você está no centro da vontade de Deus. Quando você vive uma vida de obediência, você estará no centro da vontade de Deus. E o seu culto vai ser cheio de vida, porque a sua vida é cheia de culto. Primeira singularidade do culto: o culto tem que ter obediência. Mas olhando para o texto da palavra de Deus, segunda singularidade do culto é a oração. Versículo de número 2 diz: erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Vamos ler comigo esse versículo todos? Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Ué, pastor, eles já não estão no Santo dos Santos, como é que eles vão erguer no templo? Como é que eles vão erguer as mãos para o santuário? Dentro do templo, amados irmãos, há um lugar chamado Santo dos Santos. E no Santo dos Santos, o sumo sacerdote entra somente uma vez por ano. Entra de manhã e entra à noite, porque o sacrifício é feito do lado de fora, e ele entra de manhã para fazer expiação pelos seus próprios pecados. Então ele entra naquele lugar, amarra uma corda em sua cintura, porque se ele for fulminado pela santa ira de Deus, ele precisa ser arrastado, ninguém pode entrar ali. E ele entra, em cima da arca há uma tampa, cujos anjos tocam uma asa na outra em cima daquela tampa, chamada propiciatório, e ali é o lugar onde está a presença de Deus. E o sacerdote entra ali e asperge o sangue do animal, e significa que a ira de Deus se desviou dele.
Depois ele entra à tarde, se lava, troca todas as suas roupas e entra ali para aspergir o sangue de novo sobre o propiciatório, para oferecer então o sacrifício pelo povo de Deus, para que a ira de Deus se desvie do seu povo. E é então quando o povo canta, mesmo no templo, eles levantam as mãos em direção ao Santo dos Santos, aquele lugar de onde vem o perdão, de onde vem o sacrifício. Pastor, como é que o senhor sabe que eles estão orando? O judeu orava com a mão levantada. Você se lembra daquela guerra dos amalequitas com os israelitas? Josué toma o exército e vai guerrear contra os amalequitas no deserto. Moisés sobe para o monte para orar. E Moisés ora como? Com as suas mãos levantadas. E a Bíblia diz que enquanto Moisés vai orando, o povo de Deus vai vencendo e destruindo o inimigo. Mas as mãos de Moisés são pesadas e ele se cansa. E quando as suas mãos caem, ele não consegue mais orar. O povo de Deus começa a perder. Então Arão e Ur, dois sábios presbíteros da antiguidade, se colocam ao lado de Moisés e levantam suas mãos, ajudando a orar. E quando ele levanta as suas mãos, ele ora e o povo de Deus destrói o exército amalequita. Para nos mostrar, amados irmãos, que quando nós nos apoiamos em oração, a igreja tem vitória. Então, quando você vê o judeu de mãos erguidas, levantadas, significa que ele está orando. E quando ele ora em direção do santuário, significa que ele está orando, confiando no sacrifício feito em seu lugar. Então, orar com as mãos erguidas para o santuário no Novo Testamento é orar em nome de Jesus. Você ora hoje em nome de Jesus, porque você acredita que Deus te amou tanto, que deu o único Filho dele na cruz do Calvário para pagar os teus pecados. É por isso, irmãos, que nós oramos, sempre quando oramos, oramos em nome de Jesus. Lá em João 14:13, amado irmão, a palavra me diz, o Senhor Jesus nos diz: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, crendo recebereis. Esses dias uma pessoa que é membro da igreja entrou em contato comigo e falou assim: pastor, a gente pode orar sem falar em nome de Jesus no final? Eu falei, não é um costume cristão. Você pode falar pela mediação de Cristo, pelos méritos de Cristo, mas nós sempre terminamos em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque se não for por meio de Jesus, nós não vamos receber nada de Deus. Nada! É por isso que quando você ora, você termina em nome de Jesus. Porque Jesus te ensinou a orar assim: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo concederei. Desde que eu era seminarista, Deus me chamou para ser também um pregador evangelista. Então eu sempre andei em muitas andanças pregando em distintos lugares deste país e também fora dele. E quando eu era pastor no Chile, eu voltei ao Brasil, fui pregar numa igreja presbiteriana, pasme comigo. Cheguei lá, o pastor estava orando a Jesus e ensinando o povo a falar assim: em nome do Pai. Eu preguei no culto e chamei o reverendo do lado. Falei: reverendo, a coisa está trocada aí, reverendo. A gente ora ao Pai em nome do Filho, e não ao Filho em nome do Pai. Porque a Bíblia nos ensina, como Jesus nos ensina a orar: Pai nosso. Ah, pastor, não posso falar com o Filho, com o Espírito na oração? Pode, porque no Novo Testamento há pessoas que falam com o Filho, que falam com o Espírito na sua oração. Mas você sempre termina em nome de Jesus. Erguer as mãos para o santuário significa que você está orando, confiado no sacrifício que Cristo fez por você. Louvado seja Deus. No culto, nós oramos em nome de Jesus. Sabem por quê, irmãos? Eu tenho a plena certeza de que esses cânticos foram aceitos pelo Senhor e este culto será aceito pelo Senhor nessa noite. Nossa equipe de louvor é muito bonita e muito elegante. Mas todos eles, como o pastor deles, no coração são pecadores. E Deus só nos aceita a todos nós por causa da mediação de Cristo. Porque Ele morreu no Calvário e pagou a tua dívida e a minha dívida, que nós podemos louvá-lo e bendizê-lo com todo o nosso coração. Pense que Jesus morreu por você. E quando vier para o culto, cante a Deus de todo o coração. Confesse sinceramente os seus pecados. Adore ao Senhor em espírito e em verdade. Derrame diante dele o seu coração
e ofereça as suas orações, sabendo que você será aceito por causa do que Ele fez em teu lugar. Hoje é dia de ceia. Eu gosto muito de um cântico de Isaías 53:5, que ele diz assim: mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Estou sarado, estou sarado, estou sarado, pelo nome de Jesus. Você é perdoado, é sarado, é lavado, é escutado por causa da obra de Jesus. Então, o texto diz: levante as mãos para o santuário, ore em nome de Jesus, e as suas orações vão ser aceitas, porque o Filho de Deus te amou e deu a vida na cruz para te salvar. O culto a Deus é singular. A primeira singularidade do culto é a obediência. A segunda é a oração. Uau, pastor, o culto é singular. Ao olhar para o texto da palavra, nós aprendemos que há mais uma singularidade do culto. E o texto nos fala que a terceira singularidade do culto é a bênção. Primeira singularidade do culto, obediência. Segunda singularidade do culto, oração. Terceira singularidade do culto, bênção. Versículo de número 3. Leamos todos juntos. De Sião te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. De Sião te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. Irmão, Sião era o lugar onde estava o templo. O templo era o lugar onde estava a presença de Deus no Santo dos Santos. Quando havia os sacrifícios e as grandes festas de Israel, quando a festa terminava e o sacrifício terminava, o sacerdote abençoava o povo com o número 6, 24 e 26, que dizia: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Aquele lugar em que estava a presença de Deus era o lugar a partir do qual o Deus Criador dos céus e da terra, Senhor de tudo quanto existe, abençoava o seu povo. Hoje, amado irmão, a presença de Deus não habita mais somente em Jerusalém, mas habita no coração de cada um de nós como cristãos, e habita no nosso coração como igreja de Jesus. E nós reunidos aqui, amados irmãos, somos o templo. E como no Antigo Testamento o sacerdote terminava o culto abençoando, também nós no Novo Testamento, como ministros da nova aliança, terminamos o culto com 2 Coríntios 13:13, que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Essa bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo vem para o seu coração quando você está no culto. Quando você entra aqui, amado irmão, você tem um encontro com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Você adora ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo em nome de Jesus. E você vê o Espírito Santo se manifestando e falando poderosamente ao seu coração e transformando a sua vida neste lugar. Ah, irmãos, quando nós nos reunimos como igreja e como família de Deus, o Senhor derrama sobre nós a sua bênção. Eu tenho um querido irmão em Cristo lá em Brasília, que foi oficial da nossa igreja, que antes de ser convertido a Cristo, aquele moço tropeçou, traiu sua esposa, adulterou, saiu de casa.
E num momento de grande depressão, ele pensou em tirar a sua própria vida. Eu conto esse testemunho porque ele conta na igreja onde fala, em todo lugar, e não há problema em contá-lo. E uma amiga do trabalho falou de Cristo para aquele moço. E o levou à Igreja Batista Central de Brasília. Uma igreja com mais de 5.000 membros. E ele estava num culto ali à tarde, que acontece às sextas-feiras, naquela igreja, onde há 2.000 pessoas naquele culto. E de repente o pastor pregando, começou a falar toda a vida dele naquele sermão. Uma vida de decepção, de traição, de vontade de suicidar-se. E ele virou para a irmã da igreja e falou assim: como você é indelicada, você contou toda a minha vida para o pastor? Como é que você fez isso? Ela falou: ô meu filho, esse pastor aí é pastor de 5.000 pessoas. Para eu falar com ele eu preciso agendar com 1 ano de antecedência. Ele nem sabe quem é você. Quem está falando com você é o Espírito Santo, por meio da palavra de Deus. É bênção ou não é bênção? Você vem à igreja desanimado, entristecido, e o Senhor diz para você ser forte e corajoso. Você chega à igreja soberbo, inchado, e o Senhor te diz: se humilhe na presença do Senhor. Você vem chorando, desesperado, e o Senhor diz: e Ele lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Você vem agradecido, e a Bíblia diz: alegre-se no Senhor. O culto, amados irmãos, é um dos momentos mais espetaculares da história da humanidade. Aqui é o momento de comunhão do noivo com a noiva. E você entra nesse lugar, e a noiva então ora o seu noivo, oferece os seus cânticos e pede perdão pelos seus pecados. E o noivo fala com ela, fala do seu amor por meio das Escrituras e derrama sobre ela a sua bênção e se senta com ela à sua mesa e a enche de alegria, de paz, mostrando que ela é amada, que ela foi comprada, que ela é perdoada, que das mãos do Senhor ninguém pode arrebatá-la. Em sã consciência, nós cristãos nunca deveríamos desejar nos ausentar do culto. No culto Deus manifesta a sua presença e a sua graça. E muitas vezes você perde o culto e perde o avivamento. Você sabia que foi assim no primeiro culto da história do Novo Testamento? Jesus apareceu ressuscitado, os discípulos reunidos, morrendo de medo. E Jesus chega no meio deles e diz: paz a vós outros. E ele não passa por meio de parede, ele está com o seu corpo ressuscitado, ele aparece ali. Ele não foi um fantasma que atravessou a parede. Ele atravessa ali, tanto é que ele diz: põe a mão em mim, põe aqui, veja a minha mão, veja o meu lado, para que eles vissem que ele apareceu ali em carne, no seu corpo glorificado. E faltou do culto o primeiro faltoso, chamado Tomé. E o Senhor Jesus apareceu, e disseram para ele: Jesus apareceu do culto. Duvido, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Se eu não colocar o meu dedo na sua mão e a minha mão do seu lado, eu não acredito. Jesus se manifestou no culto e ele perdeu. Graças a Deus, Jesus é misericordioso. Domingo que vem, ele está lá, e Jesus aparece de novo: paz a vós outros. E ele olha para Jesus: Senhor meu e Deus meu. Jesus fala para ele: vem aqui, põe seu dedo aqui, sua mão aqui. Seu incrédulo, não seja incrédulo, seja crente. Bem-aventurados aqueles que creram. Louvado seja Deus porque o Senhor é misericordioso. Mas, meus irmãos, quando nós estamos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor fala conosco em sua palavra e manifesta a sua presença. É por isso que a Bíblia diz: não deixem de congregar-se, como é costume de alguns. Quanto mais vocês veem que aquele dia se aproxima. É um mandato maravilhoso que nos congreguemos, porque aqui o Senhor se manifesta, nos confronta, nos perdoa, nos transforma, nos anima, nos encoraja e nos motiva a buscá-lo de
todo o coração, para que vivamos para Ele neste mundo, para que anelemos aquele dia final, em que nos encontraremos com Ele na glória. O culto é singular, porque neste lugar Deus derrama a sua bênção, e você sai daqui para ser uma grande bênção, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, este ano foi um ano de muita tristeza, porque o povo de Deus não pôde se reunir como queria para o culto. Deus é tão misericordioso que nos deu a bênção da tecnologia nessa época. E nós pudemos, mesmo em nossa casa, sermos alimentados com a palavra. Mas nada substitui esse momento. O Senhor está aqui, e você que está aqui tem o Espírito no seu coração, está sendo alimentado pelo Senhor e está percebendo a presença dEle aqui. Nada substitui esse momento. Não se iluda, você que está em casa, achando que agora nunca mais vou à igreja, já posso cultuar por internet. Quando passar a pandemia, você que está no risco deve estar aqui no primeiro dia. Você deve desejar estar no culto, porque nesse lugar, quando estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós recebemos de Deus as suas mais ricas bênçãos, para que vivamos uma vida de comunhão com Cristo Jesus. O culto é incomparável, o culto a Deus é singular, porque no culto há obediência. Bendizemos a Deus porque Ele manda, porque no culto há oração. Oramos porque Jesus morreu por nós e nos aceita, porque no culto Deus manifesta a sua bênção. Já abençoo você, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia, que o Senhor levante sobre ti o rosto e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a unção, o poder do Espírito Santo sejam sobre a sua vida. Você vai ser abençoado no sermão e no final do culto. Louvado seja Deus. Que o Senhor te abençoe, te encha de alegria na presença dEle, e que você ame o culto a Deus e não perca a bênção de ter comunhão com o Senhor, junto com o povo do Senhor. Que nós não acreditemos que existe um novo normal, em que o povo de Deus vai deixar de cultuar a Deus presencialmente. Não existe esse novo normal. O nosso normal é cultuar juntos a Deus, por obediência ao Senhor, para orarmos em nome de Jesus e sermos aceitos, para recebermos de Deus a sua bênção. Que o Senhor faça de nós um povo que ama a Deus sobre todas as coisas, que o adora em espírito e em verdade, e que oferece o seu melhor, dando a Ele o culto e a vida, porque Ele nos amou e deu Cristo na cruz para nos salvar. Que Deus faça de nós um povo que cultua a Deus com sinceridade, com verdade e com todo o seu coração.